Bom dia, queridos. Amor, Deus e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Santo Espírito possa estar com cada um de nós esta manhã. Estamos começando uma nova semana e uma semana de agitação, onde cada família, cada amigo estará preocupado com os preparativos para o Natal, mas nunca podemos esquecer de buscar o nosso Deus, buscar aquele que nasceu, viveu, morreu e ressuscitou e vivo está para interceder por nós e um dia vir nos buscar e levar para o seu santo reino. Amigos queridos, vamos orar para que possamos abrir a palavra do Senhor e com reverência buscarmos entender esta meditação de hoje, que ela é muito importante. Deus, nosso Pai amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Deus, o Santo Espírito, queremos te agradecer e te louvar. Obrigado pelo teu cuidado durante a noite. Obrigado pelo sábado que tivemos, cada um no seu lugar, onde prestou adoração, onde louvou o Senhor. Nós te agradecemos, ó Pai, por esta tua santa misericórdia. Queremos aqui meditar na tua palavra e ao abri-lo queremos pedir que teu Espírito nos dê entendimento. Fique conosco e cerca-nos com a presença dos teus anjos. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Prezado amigo, ontem nós estudamos a terceira parte sobre o pecado, ou sobre a perfeição do caráter. Isto, sim, não o pecado, perfeição do caráter na Bíblia. E concluímos estes pontos, e se você ficou com alguma dúvida, reveja novamente os estudos anteriores, dos 3 dias anteriores. O tema de hoje é também um pouco de sequência da questão da perfeição, mas identificando sobre a questão do pecado. A Bíblia nos apresenta duas posições no contexto do pecado. E o tema diz: há pecado e pecado. A Bíblia ensina explicitamente que podemos estar sem pecado nesta vida. O apóstolo João é claro. Ele diz: qualquer que permanece nele, em Jesus, não peca. E qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente, a semente de Deus, permanece nele. E não pode pecar, porque é nascido de Deus. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. 1 de João, capítulo 3, versos 6 e 9 e 5, verso 18. Então, esses textos nos deixam claro que quando Cristo é gerado em nós, quando nós vivemos para Cristo, quando nós permanecemos em Cristo, vivemos uma vida longe de atos pecaminosos. E esses textos parecem descrever e exigir uma perfeição sem pecado para o cristão. Por outro lado, há outros textos na mesma epístola de apóstolo João que parecem dizer exatamente o contrário. Por exemplo, João diz: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso. Estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. 1 de João, capítulo 1, versos 8 até o capítulo 2, verso 1. Aparentemente, parece que os textos acima e os textos abaixo, que acabamos de ler, fazem contradição. Um diz que quem está em Cristo não comete pecado, quem é gerado de Deus conserva a si mesmo, o maligno não toca. E aqui agora João vem descrever que se dissermos que não temos pecado, somos mentirosos, fazemos de Deus mentiroso. Se pecamos, temos um advogado. Mas o que se passa nesses textos?
Ao lermos estes dois grupos de texto, pode parecer que João está mesmo confuso, não é? Mas é evidente que o apóstolo tem em mente uma definição complexa de pecado, não apenas por estes textos, mas também por afirmar que há pecado que não é para a morte e que há outro pecado que é para a morte. 1 de João 5,16. Então, o apóstolo vê o pecado numa complexidade tal que ele define com o conhecimento que tem da verdade genuína que ele recebeu de Jesus, que há pecado que é para destruição e há pecado que não. Entender isto é tão importante porque leva-nos a ter uma postura e uma decisão quanto à nossa vida com Jesus. Vamos lá. A diferença entre o pecado que não pode ser encontrado no crente, o pecado que leva à morte, 1 de João 3, verso 9, 5 e 16, e os pecados que são abertos à mediação de Cristo, pecados que não levam à morte, 1 de João 1, 9 e 2, verso 1, revela-se na atitude da pessoa. A diferença entre esses dois pecados revela-se na atitude. O pecado que leva à morte e o que não leva à morte. É importante notar que em todos os textos de 1 de João, exigindo impecabilidade, os verbos em grego que descrevem os que pecam estão conjugados no presente. Está conjugado no presente. Por outro lado, em 1 de João 2, verso 1, onde é dito que se pecarmos termos um mediador, o verbo está conjugado no auriusto, indicando uma ação passada pontual e que não é contínua. Portanto, não há hábito de pecar, ou não é habitual. Então, o que nós podemos compreender aqui é que o pecado que leva à morte é aquele pecado contínuo e habitual. E o que não leva para a morte é aquele pecado esporádico, surpreso e que são confessados e abandonados. Então, o último parágrafo que vai nos ajudar a entender, como diz aqui, a descrição em 1 de João apresenta o contraste entre os que têm uma atitude de rebelião para com Deus e vivem em pecado contínuo como um modo de vida, e aqueles que cometem pecados dos quais se arrependem, voltando-se para o mediador para obterem o perdão e a purificação. Esta é a diferença. A primeira categoria designa os que cometem pecados para a morte. Eles vivem em constante rebelião contra Deus. Não se arrependem. Vivem o hábito da pecaminosidade. Mas o pecado dos da segunda categoria é não para a morte. Isto é, eles não vivem uma vida pecaminosa. São pecadores que na sua caminhada dia a dia para com Deus, ou na jornada para o céu, cometem suas falhas. Às vezes são falhas que lhes surpreendem. Às vezes são falhas que eles não esperam, mas que ocorrem. E então, arrependem-se, confessam, abandonam, continuam a jornada. E o pecado que leva para a morte é daquele que nós fazemos porque sabemos que fazemos e queremos fazer e gostamos de fazer e continuamos a fazer, mesmo que alguém nos adverte, mesmo que ouvimos palavras palavras de repreensão. Este é o mais certo, peço desculpa, mas às vezes a gente perde as palavras certas, palavras de repreensão, mas a pessoa se endurece. Nós temos exemplos na Bíblia de pessoas que cometeram pecados para a morte, que não é para a morte. Saul cometeu pecado para a morte, continuou na sua rebelião. Judas continuou na sua rebelião. Né? Mas veja o caso de Davi. Cometeu pecado não para a morte. Davi matou o marido de Betseba, possuiu primeiro a Betseba, matou seu marido,
Mas quando foi confrontado, arrependeu-se. E a palavra de Deus não diz que Davi continuou a matar maridos de outras mulheres para tomar as suas mulheres e viver com ela. Ele se arrependeu e abandonou essa prática, né? Pedro traiu o seu Senhor, tal como Judas, mas ele arrependeu-se e a palavra do Senhor não diz que nunca mais ele fez isso. Pelo contrário, se converteu e entregou a Jesus. Foi um pecado que cometeu, mas não foi para a morte. Ao contrário dos outros que continuaram a permanecer na sua rebelião, opondo-se a Deus. Ah, meu querido, para terminar aqui diz: ai dos que vivem em rebelião contra Deus. Esses estão pecando para a morte. E abençoados que confiam no mediador. Eu acredito que você que está assistindo essa meditação é aquele que também confia no mediador, tal como eu também confio no mediador. E dia após dia tenho entregado a minha vida nas mãos do Senhor, confessando as minhas falhas de caráter, pedindo ao Senhor o seu auxílio, o seu poder, a sua graça, para moldar o meu coração, moldar a minha vida. E quando eu olho para trás, quem eu fui e quem eu sou, hoje eu dou glória a Deus pelo que o Senhor já fez na minha vida. E digo como Paulo, não que eu já haja alcançado, mas uma coisa faço, deixando para trás as coisas do passado, prossigo para o alvo. Que esse também seja a tua meta na vida cristã. Abandonemos aqueles pecados contínuos que fazemos e nos entreguemos completamente ao Senhor. Vamos orar? Deus amado, obrigado porque a tua palavra às vezes parece confusa, mas quando estudado com serenidade, com humildade e coração, nos traz compreensão da verdade e do amor do Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor está pronto para nos perdoar e que cada um de nós possamos correr às tuas mãos, correr aos teus braços, confessando e abandonando os nossos pecados. Dá-nos uma boa semana, é uma semana agitada, mas o Senhor guia-nos e nos faz ver e lembrar de que mais importante do que festejarmos é agradecer ao Senhor por ter nascido nesta terra e nos trazer a salvação. Abençoa cada pessoa que ouve estas meditações e que possam sentir no seu coração o desejo ardente de partilhar esta palavra com os seus amigos. Suplicamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Prezado amigo, amanhã estaremos aqui de volta para mais uma meditação e até lá tenha um bom domingo, bom início da semana, bom trabalho. Deus te abençoe e te fortaleça. Um grande abraço à sua família. Nisto Cremos Channel, o canal de esperança. Viva com esperança através de estudos bíblicos, estudos proféticos, meditações e reflexões neste canal.